uso desses operadores. Então, eu tô pedindo o valor máximo, o valor mínimo, que está vindo da nossa tabela de negócios fechados, em que eu sei que o meu tipo de negócio vai ser utilidades de casa, tá? Eu vou até apagar esse utilidades aqui, ó, vou dar uma apagada nele e vou mandar executar. Ele tem que achar a receita. Eita, tem mais do que aqueles 600. Tá vendo que ele conseguiu retornar para a gente? Ah, Mari, mas eu não tenho certeza se ele conseguiu achar mesmo esse segmento aí com casa. Não tem problema. Eu vou acrescentar mais uma coluna aqui com o nome de segmento de negócio, tá? Então, quando ele me trouxer esse valor de máximo e mínimo, ele vai me formar como se fosse uma tabelinha com esse segmento que eu estou procurando, que tem o final de casa, tá? Ai, gente, eu adoro o BigQuery porque ele sempre dá várias sugestões, tá? Ele tá falando, olha só. Essas funções aqui são de agregação. Então, eu estou somando, eu estou tirando, se eu estou fazendo a soma, se eu estou tirando a média, se eu estou fazendo um count, eu estou agregando informações, né? É como se eu estivesse sumarizando tudo isso, eu estivesse agrupando em bloquinhos. E toda vez que eu passo essas informações em agregação, eu tenho que usar aquela nossa cláusula do group by, tá? Senão ele vai brigar comigo. Eu vou copiar e vou jogar aqui, tá bom? E agora eu vou executar. Ó, bateu, né? É o segmento utilidades de casa. Ele conseguiu encontrar essa informação. Eu vou trocar a posição aqui desse percentual aqui de casa, e vou falar para ele que começa com utilidades. Deixa eu apagar segmento, que eu dei um Ctrl V achando que estava aqui, mas não estava. Utilidades, e vou colocar o percentual no final, para ver se ele consegue encontrar de novo essa palavra. Executei, tá? Ó, ele conseguiu encontrar. Isso aí parece bobo, mas no dia a dia facilita muito a nossa vida. Vamos trocar agora para eu vou comentar todo esse texto aqui e vou jogar no chat, tá? Que a Valessa mandou e foi uma boa. Maiores, busca maior e menor receita por quando o segmento de negócio for utilidades casa. Vamos ver o do frete? Que ontem eu fiquei muito incomodada que tinha frete que custava 1 centavo. Eu vou tirar o comentário disso aqui e a gente vai usar alguns outros operadores que a gente pode usar. Nós vamos usar alguns outros operadores aqui na nossa cláusula de where que permitem ter uma busca mais rebuscada. E isso é muito funcional quando a gente vai trabalhar com datas e valores, tá? Ó, aqui eu vou apagar essa cláusula minha do where, porque eu quero saber o maior e o menor valor, tá? Vou mandar executar. Tá ainda com esse gótico aqui. Eu olho para ele e falo, cara, mas eu não escrevi isso. Espera aí. Vou trocar aqui. Itens, pedido, Ctrl X. Vou trocar aqui de negócios fechados. Eu vou executar só para a gente pegar o maior e o menor valor de frete. Beleza, achamos o maior e o menor. Eu quero achar aquele bendito daquele 1 centavo. Eu vou fazer o seguinte, eu quero achar os valores de frete que não custaram R$ 0, ou seja, eles custaram pelo menos 1 centavo, e eu quero os valores de frete que custaram menos de R$ 10. Faz de conta que a nossa loja aqui, ela está dentro da cidade de São Paulo. E talvez para a gente, na cidade de São Paulo, o frete de até R$ 10, ele acabe sendo um prejuízo para a gente, ao invés de uma vantagem. Sei lá, o frete muito barato, a gente acaba tendo que usar uma parte, né, do valor da empresa para poder cobrir o valor do frete que falta, por exemplo. Faz de conta, a gente não cobra 100%. Sabe essas promoções de frete fixo? Então, é meio isso. Então, eu vou buscar aqui where, where, vou deixar tudo igual, where
frete, e aí eu posso usar um comando chamado between. Ele mesmo já sugeriu para a gente. Between, no inglês, livre tradução, significa entre. Então, eu posso passar um valor e outro valor, e ele vai me trazer todo mundo que está ali. No caso, eu não quero valores, eu não quero frete que seja zerado. Então, necessariamente, eu vou colocar depois do zero, porque eu quero que ele comece a contar depois do zero. Então, eu vou colocar 1.1. Eu acho que estava assim, tá? Se não tiver, ele vai me corrigir, porque vai dar erro. E 10. Não lembro se era 10.0 ou se era 10, como está aqui. E, bom, já que eu estou falando que esses são os valores, e eu já sei que pelo menos o meu valor mínimo vai ser esse aqui, ó, de 0,1 centavo, eu estou falando porque eu me lembro, mas vocês não estão na minha cabeça, né? Então, peraí, ó, vou fazer um negócio aqui para vocês verem que é verdade esse bilhete. Vou colocar assim, ó, where, é força do hábito eu colocar caixa alta, viu, gente? Vocês não precisam, não. O frete for maior que zero. Eu vou executar aqui só para a gente ver junto, tá? Ó, é isso mesmo, existe frete de 1 centavo. Então, vou apagar esse where aqui de cima, vou tirar o comentário dessa linha aqui anterior e vou buscar quais são os valores máximos e mínimos de frete quando esse frete for entre 1 centavo e R$ 10. Vou executar. Ó, ele achou, bateu. Mas não faz muito sentido, né? Se eu já sei qual que é esse valor máximo e mínimo, para que eu vou precisar disso? Vamos mudar essa pergunta? Eu quero saber a quantidade de pedidos, tá? Que tiveram o frete entre 1 centavo e R$ 10. Então, para eu poder perguntar a quantidade, eu preciso contar. Para contar, eu posso usar o count. Então, vou trocar o count aqui. Count. E aí, eu não quero contar o frete, eu quero contar a quantidade de pedidos. Vamos voltar lá. E a gente tem essa chave aqui, ó. ID pedido. Eu vou dar um Ctrl C, tá? Eu quero que ele conte para mim a quantidade, né, de pedidos. Então, aqui não é mais o max frete, eu estou procurando QTD pedidos. Aliás, QTD pedido, da nossa tabela de pedidos, né, de itens pedido, quando o frete for entre 1 centavo e R$ 10. Vou mandar ele executar. Olha, ele deu aqui para mim no final que foram 15.515 pedidos. Mas, assim, eu não sei se por algum acaso esse pedido ele incluía mais de um item, por exemplo. Então, eu não sei se essa lista ela pode ter valores repetidos de ID de pedidos. Vamos voltar lá para nossa planilha, ó. Itens pedido. Tá vendo que tem aqui, ó, um ordem, item ID diferente? E que o ID do produto, ele também muda um pouquinho? Tá me cheirando meio estranho isso aqui. Talvez, nessa tabela, eu tenha, para cada linha, eu tenha um número de pedido. Por exemplo, a minha compra foi a compra 10, a compra número 100. E dentro da minha compra número 100, eu comprei água, comprei um computador e comprei uma bicicleta. Faz de conta. Cada item desse vai receber um número. Vamos tirar a dúvida para ver se essa minha hipótese ela faz sentido ou não? A gente pode vir aqui para a nossa consulta e falar que a gente quer os valores únicos de ID de pedido. Então, para mim vai ser indiferente quais eram os itens que estavam lá dentro. Eu só quero saber o total dessa nota, né, o total desse pedido. Então, como eu quero os valores únicos, eu quero valores distintos. Distintos eu uso o distinct. Distinct. Meu Brasil, eu estava errada. Ó, é isso mesmo, permaneceu o valor de 15.515 itens. Não, tá bom. Ah, bom, sabemos que são 15.000 itens. Beleza. Então, a gente usou um pouquinho mais o distinct, usou um pouquinho mais esse between, que eu acho que a gente não usou ontem, salvo engano, nós não usamos ontem. Usamos os operadores também de barra, né? Ó, a Maria,
ela perguntou duas coisas. Como posso ver qual o valor de frete que mais se repete? Isso é bom. E tem como saber também o valor dos fretes por região? Tem! E aí, a gente, nessa segunda pergunta aqui, a gente vai dar spoiler da parte de joins, tá? Mas vamos focar nessa primeira aqui. Valessa, eu tô vendo que você também tá com a mão levantada. Você quer aproveitar e fazer uma pergunta também? Sim, Mari, nessa consulta que você fez, o distinct ficou para fora do count, né? Eu Isso, colocando o distinct dentro do count, no distinct ID pedido, vai me retornar um resultado menor. isso mesmo. Porque aqui eu passei como se eu quisesse para todo mundo da tabela. E aqui, quando você colocou dentro do seu filtro de busca, você está fazendo a contagem exatamente ali dentro, que seria a boa prática. Esse deveria ter sido correto. Vamos fazer juntas? Uhum. Distinct. Só reforçando, quando eu passo essa informação de distinct, eu estou sempre falando valores únicos. Então, ele vai olhar para todo mundo que estiver dentro da minha consulta. Então, por exemplo, se eu tivesse. Deixa eu tirar essa vírgula aqui. Se eu tivesse colocado mais de um campo ao mesmo tempo, então, se eu tivesse contado a quantidade de pedidos, se tivesse pedido outras informações, aí para a gente talvez não fizesse diferença, tá? Vamos executar aqui e a gente vai chegar na informação, tá? Eu não perguntei seu nome, me desculpa. Valessa. É a Valessa. Eu não perguntei porque eu tinha visto seu nome, disfarce. Ó, então a gente chegou no total de 13.313 registros. Então, ao todo, peraí, eu vou passar para cá, ó. Temos 13.313 pedidos únicos. Frete. Beleza? Na verdade, eu me perdi um pouco, não estou lembrada da aula passada, do Group By. Quando que a gente usa? Você consegue usar um exemplo só de como que fica quando usa e quando não usa? Que eu me confundi um pouco aqui. Não, sem problemas. É muita informação para poucos dias, então é normal a gente ficar, tipo, meio tela azul, tá tudo bem. A gente também tá aqui falando, às vezes a gente vai falando tudo atropelado, também fica um pouco nervoso, tá? Tá tudo certo, tá? Eu tô aqui com a minha garrafinha d'água, mas por baixo eu tô assim, ó, então tá tudo bem. Ó, o Group By, ele não chega nem a ser uma função, a gente chama ele de cláusula. Ele é como se fosse uma estrutura que permite a gente agregar informações, e a gente usa ela em dois momentos diferentes. Eu não estou com o Excel aberto, mas eu posso abrir um aqui e a gente faz isso olhando para o Excel, que eu acho que fica mais fácil, tá? Mas o que o Group By ele faz, basicamente? Eu posso, somar os meus valores a partir de uma determinada informação, e quando eu estou usando funções de agregação, como é o caso de uma soma, como é o caso de um máximo, um mínimo, ele vai pedir para a gente também passar o Group By, tá? Então, pensa assim, ó, faz de conta, ao invés de fazer o faz de conta, deixa eu fazer aqui com a gente. Aqui a gente fez uma contagem, né? Deixa eu pegar uma de soma. Soma frete. Vou mandar ele somar, sim, frete. Peraí. Total, frete. Percebe que aqui eu estou somando uma determinada informação, mas eu só estou pedindo ela? Eu só estou pedindo o meu total de frete? Mas se eu quisesse ver esse frete quebrado por faixas de valores, se eu quisesse ver esse frete quebrado por vendedor, por exemplo, que tem nessa planilha de pedidos, a gente pode testar isso, eu posso quebrar essa informação. Ele vai fazer montinhos desses valores para mim. Ó, vou passar aqui, ID, underline, vendedor. E ele mesmo já vai falar para a gente, olha, você está juntando todo mundo, mas eu não estou entendendo muito bem como é que você está juntando as pessoas e não está falando para mim o que não vai estar sendo somado, não vai estar sendo juntado. Então, eu venho aqui embaixo, depois do nosso where, coloco o nosso group by, que por ordem a gente sempre faz select from where, group by, order by, tá? Group by,
o ID do vendedor. Deixa eu só tirar essa vírgula, que senão ele vai brigar comigo também. Ó, eu vou executar e ele vai aparecer vários registros pra gente. Tá vendo, ó? Qual foi o total que esse ID de vendedor, que é um ID horroroso, apresentou? Eu vou até colocar um order by aqui para ficar mais bonito de ver. Vou colocar ali total frete. Essas funções de agregação, elas, tanto aqui no BigQuery, quanto se você for usar no SQL Server, ou, sei lá, no MongoDB da vida, elas se repetem, porque são funções que permitem a gente juntar os dados de uma tabela, tá? É como se eu realmente estivesse fazendo montinhos desses valores. Tudo bem? Maria, você quer saber total? Você quer saber o total? Não, você quer saber qual o valor de frete que mais se repete. Maria, vamos pensar juntas? Eu sei que vai ter que ter o meu select, o meu from. A tabela que tem frete é a do itens pedido. Eu vou copiar ela aqui, não vou digitar nada. Hoje eu estava no curso e aí eu estava, tipo, tentando fazer, eu estava apanhando muito. E aí o professor, ele perguntou desse jeito para mim, ele falou, Mariana, você tentou fazer? Eu falei, eu tentei, mas tá tudo errado. Ele falou, compartilha a tela. E aí, mano, o código tava para chorar. Aí ele falou, apaga isso, apaga aquilo. Mas não era a função de constranger, é o corrigir e educar, né? Ó, vamos quebrar por partes? Vamos quebrar por partes a nossa dúvida aqui? Ó, a primeira é o valor de frete. Então, eu posso buscar aqui o meu campo de frete, from, parará. Beleza, sabemos que essa é uma primeira parte. Eu quero saber se tem mais de um, se esse valor ele aparece mais de uma vez. Então, eu preciso contar a parte de duplicados dele, né? Então, eu poderia passar uma contagem dele aqui. Eu poderia tentar fazer uma função de agregação dele aqui embaixo. A gente tem alguns caminhos. Vamos pensar. Um de frete. Vamos pensar. Select, frete, from, parará. Where. Deixa eu ver. Ajuda dos universitários, se alguém quiser passar cola, pode, a tia aceita. Vamos ver. Mariana, Oi. boa noite. O comando unique existe para SQL também ou não? Tá aí, eu não me lembro se no BigQuery tem. Eu ouvi um plano. Ah, pode abrir o micro e falar, menina. Você não, Ana, que você tá sem voz. Alguém quer ajudar aí? Que eu tô sem raciocínio. Eu tô pensando aqui, não me vem fácil na cabeça. Porque só me vem fazer uma consulta entre ele mesmo. Tipo, fazer um subselect aqui. Eu acho que não é o mais funcional. Tipo, a gente ainda não viu joins. Tá vendo o derby, Ana. Ana, vou aproveitar que você tá aí. Na minha cabeça, só me vem fazer uma subquery aqui. E a gente ainda não chegou nisso. Você tem alguma outra sugestão de resolver esse problema? Porque eu teria que contar quantas vezes aparece o valor de frete, e aí eu teria que colocar uma subquery apontando para esse frete quando for maior que 1. Tipo, maior que 1, maior que 2, enfim, eu pegar o máximo dessa quantidade. Não pode só contar e ordenar ele do máximo do menor para o maior? Pode, mas aí pensando num caso prático, ele ia ficar uma consulta gigante. Tipo, nesse caso, ó, é que aqui são poucos registros, né? Perdão. Mesmo ficando uma consulta gigante no SQL, tem como você limitar a quantidade que você quer que apareça? Por exemplo, em Python tem como você limitar, eu quero que apareça os 5 principais registros, sabe? Tem sim, a gente fez isso no limite. Ainda bem que vocês estão aqui hoje, vamos lá. Então, a gente vai contar o total de frete, vamos ver se funciona. QTD frete. Vamos ver se juntas ele sai. Ó, quantidade de frete. E aí eu vou pedir o limite, sei lá, 5. Aí ele vai me dar o top 5.
E aí eu tenho que colocar um order by aqui embaixo, porque eu quero que ele apareça os maiores, né? Ela falou maior valor de frete, então eu tenho que pegar, tipo, os maiores. Order by, kit de frete, back. Mas aí, ele ainda não... não, é um jeito de pegar o máximo. Tá bom, vamos executar, vamos ver se funciona, se ele não explodir. Eita, peraí, que eu não passei o... Put keyword... é. Pronto, tarará. Select from limit. Botei fora da ordem, gente, me desculpe. Pronto. Agora vai. Ainda não foi. Esperando. Eu tenho. Porque tem... Desculpa. Quando a gente tem mais de uma consulta, eu não comentei anterior. Quando tem mais de uma consulta, você pode interromper por ponto e vírgula. Aí vocês podem selecionar o que está aqui, mandar executar o trechinho que está só selecionado, tá? E caso vocês achem mais fácil, pelo menos eu acho mais fácil, vocês comentam todo mundo que está ali, que ele não executa, tá? Senão, quando você põe com ponto e vírgula, ele vai te apresentar duas caixinhas de resultado. Aí você pede para abrir uma e abrir a outra, tá bom? Ó, ele só deu a quantidade de frete, mas ele não quebrou para a gente os valores de frete. E se a gente passasse só o frete para cá? Pensa assim, a gente está contando a quantidade de fretes a partir do próprio valor dele. É como se eu dissesse, conte a quantidade de Marianas, conte a quantidade de nomes, e aí vai ter Mariana, vai ter Ana, vai ter Valessa, vai ter Raquel, vai ter um monte de nomes, a partir desses nomes. Mas para incluir isso, vai ter que ter um group by aqui, a partir dele mesmo. Vamos ver se funciona, essa maracutaia. Ele passou, ó. E aí eu coloquei a quantidade de frete. Não era a quantidade, era o valor, né? O valor financeiro que você quer, né? Era a Maria quem perguntou. Eu queria saber qual dos valores, já que tem muitos valores de frete, as pessoas mais estão pagando, mais se repetem. Mas essa consulta que você fez também trouxe uma análise bem legal. Que bom. Obrigada a todos. Eu não vi a moça que falou. Foi a Maria, a própria Maria que perguntou que falou? Que foi que deu a sugestão de botar o limite? Foi eu mesma. Muito bom, Maria. Ficou muito boa a sua solução. Parabéns. Mas ainda não é exatamente o que você quer, né? Você está me mostrando a quantidade de fretes, nesse caso aí é a quantidade, certo? 3.707 fretes, com um valor de R$ 15,10. Isso aí. Então, acho que sim. O valor de frete que mais se repete, então, é o de R$ 15,10, certo? Isso mesmo. Mas aí o que você queria era isso, né? Era esse valor que mais saísse, e não, tipo, a quantidade que mais aparecia. Beleza. Tá certinho, senhorita. Obrigada. De nada. Vou te copiar e mandar para você lá. A Milena também colocou uma solução aqui no chat. Cadê, Milena? Obrigada, não vi quem falou, mas a gente pode. É que o Heaven a gente não usou, Milena. Nem o Heaven, nem o subquery ainda, mas a gente pode olhar aqui juntas, tá? Vou passar aqui em cima a solução da Milena e a gente aproveita e fala disso, tá? Quando a gente está falando de contagens, vou só jogar para cá que eu sou quadrada, senão eu não consigo olhar e entender direito o que eu fiz. Ó, quando a gente está falando de funções de contagem, de soma, de máximo, de mínimo, às vezes a gente precisa usar esse próprio valor que a gente está contando como um critério para poder filtrar as coisas, né? No caso, se a gente quisesse, por exemplo, agora que a gente já sabe qual é o valor de frete que mais se repete, eu vou copiar esse de 15,10 centavos. Se eu quisesse usar ele como uma própria régua para a gente, daria para usar essa função de Heaven. Porque eu estou falando, olha, eu quero que você me traga todo mundo, você me traga o frete de todo mundo, tipo, a quantidade dele, em que eu sei que essa quantidade aqui, ele seja maior que 1. Mas se eu quisesse fazer, tipo, uma soma de valores, se eu quisesse trabalhar com qualquer coisa passível de ser, tipo, mensurada, daria para a gente passar o Heaven. Vamos pensar em um outro probleminha aqui. Tipo, vou aproveitar
a questão do frete, tá? Que agora ela já usou, já é o frete mesmo, já é essa consulta mesmo. Mas a gente não passou por ele. Fez sentido a explicação? Aproveitar o gancho da Milena? Vou comentar ele aqui. Quando a gente está falando de count, a gente está falando de soma, a gente está falando de média, quando a gente está falando de contagem de valores, às vezes a gente precisa usar, tipo, essa própria contagem como uma régua. Por exemplo, aqui eu quero saber os valores, eu quero saber todos os fretes, em que quando eu contar a quantidade de frete, vou colocar aqui, ó, de frete, eu quero que eu vou trazer aqui, tipo, o total. Ele vai contar para mim todo mundo. Vou executar para vocês verem. Mas eu posso... porque a base dela tá com um caminho diferente da minha. Peraí. Peraí. Agora vai dar bom. Se der errado, a gente corrige de novo. Tá vendo que ele tá contando para mim todo mundo que tem de frete? Todo mundo, todo mundo, todo mundo? Mas se eu falar para ele que eu quero que a quantidade de fretes ela tenha sido, tipo, a menor possível. Beleza, eu quero saber os valores de frete que menos saíram. Os que menos saíram, eu quero saber porque o meu chefe quer os fretes, desculpa o barulho do cachorro, tá? Eu quero saber os fretes que eles tiveram uma saída, assim, de menos de 10. Porque talvez para a gente seja melhor pensar uma nova estratégia, não oferecer compras que tenham um valor de frete tão barato. Enfim, eu posso usar essa própria cláusula aqui, ó, do meu count, essa própria linha aqui que eu estou contando, eu posso passar esse parâmetro. Eu posso falar para ele que sejam menores, sei lá, 5. Ele vai falar, olha, quando o frete é de R$2, é de 28 centavos, todos esses daqui, eles saíram pouquíssimas vezes. Nossa, teve um frete de R$112 e um de R$50. Não sei se fez mais claro agora. Agora eu entendi sim. Então, basicamente, se eu tiver um problema do tipo, o meu chefe tem uma lista de valores de frete que ele está cobrando, e ele quer saber os fretes que menos estão saindo, porque as pessoas, sei lá, estão achando esses fretes muito caros ou alguma coisa assim. Não estão contratando o serviço com esse valor de frete específico. Eu posso passar o having, que significa tem, então é quando tem a contagem menor ou quando tem a contagem maior do que X valor. Então, se eu tiver em dúvida, por exemplo, eu estou fazendo um serviço e quando o frete estava R$15, estava saindo mais, mas eu quero saber se quando eu coloco para R$30 está saindo menos. Então, eu coloco tem a contagem maior ou igual a 30. Aí eu vejo a quantidade de vezes que está saindo frete e consigo analisar, bem, quando tem... alguma coisa assim, é isso? Isso mesmo. E essa função aqui de having, ela vale para partes contábeis. Não daria para passar, por exemplo, para um parâmetro aqui, por exemplo, de texto, contasse esse texto. A não ser que eu contasse aqui, por exemplo, a questão do nome, do ID do vendedor. Tá bom? Tudo aquilo que der para quantificar. Não sei se... Mari, Oi. ele funciona como filtro, então. É um filtro do filtro. Porque Qual a diferença de usar ele e o where, por exemplo? Porque eu posso limitar também, não poderia fazer essa mesma análise colocando where menor do que 5? Você pode. O problema é que no nosso where, eu estou filtrando a partir de campos que já existem. E eu estou filtrando a partir de coisas que estão lá, e não de fórmulas ou funções que eu usei com ele depois. Quando a gente faz um count, por exemplo, ou quando a gente faz uma soma, é como se eu estivesse usando a função do Excel que tivesse aquela soma. Se você fosse filtrar lá no Excel, a sua tabela inicial, que é essa nossa tabela aqui, de itens de pedido, desculpa, essa tabela aqui, ela não tem no final a contagem, ela não tem o agregado. Então, o nosso where, ele nunca vai encontrar esse valor agregado porque ele não existe. Então, ela só vai achar no where esses valores que já estão aqui, tá? Agora, se você passar no having, você consegue, é como se você estivesse diminuindo a quantidade de registros dessa planilha somente para os que você está agregando. Não sei se fez mais sentido. É igual quando você tem aquelas condições ali no filtro de texto, se menor ou é maior que, seria mais ou menos essa... Mais ou menos isso. Mais ou menos isso.
mais ou menos isso. É que o having, ele é um filtro aplicado em cima das funções que a gente tem de agregação, que é a nossa contagem, a nossa função de soma, por exemplo, ou de média, que é aquele average, você consegue passar ele em cima disso. Mas no where você não vai conseguir passar. Você mandou agora, tem 1 minuto. Então, peraí. O where não funciona com funções agregadas. Funciona, mas qual que é a diferença de você passar de um where e passar para um having? Vamos fazer juntas aqui. Ó, que eu acho que ainda não ficou claro. Peraí. Vou tirar ele aqui. Ó, eu posso... Aqui não tem nenhum where, né? Peraí. Ó, aqui na nossa consulta, aqui nela, a gente está pedindo o frete, né? Os valores de frete e a quantidade do frete, tá? Se eu quisesse falar para ele que eu quero os valores de frete que sejam 5 e que sejam os top 5, né? Aqueles que mais tiveram saída. A gente teria que usar todo esse caminho. Porque dentro do nosso where, se eu passar essa mesma condição, ele não vai executar também. Peraí. Deixa eu copiar. Where maior que 5. E qual que era a outra parte que ela colocou? Agrupado pelo frete, mas tem alguma outra coisa que me fugiu a memória na pergunta dela. Eu só vou executar a dela anterior para a gente comparar, tá? Peraí. Cadê você? Ah, aqui. Esse é o da Milena, né? Deixa eu ver se tá igual ao da Milena. E aí, eu tenho que apagar isso aqui. Peraí, gente. Vai devagarzinho, mas vai. Calma aí. Milena, vou executar o seu, tá? Só vou dar um order by aqui, para ele ver dos maiores, tá? Maior que 0 e order by, quantidade, desk. Peraí. Basta comentar. Ó, ele chegou pra gente, tá? Esse valor. Então, eu sei que o top 1, pelo menos, tem que ser o frete de R$15, R$15,10, que ele saiu 3.707 vezes. E agora pra cá. Gente, desculpa o barulho do cachorro no fundo, tá? Eu juro pra vocês que eu tô tentando adestrar ela, mas ela ainda não estamos 100%, tá? Ó, aqui ele já tá acusando pra gente, né, que já tem uma diferença. Que esse campo que a gente criou, aquele campo que não existe ainda na tabela, ele não tá reconhecendo. Lembra que eu falei que essa tabela aqui, ó, itens pedido, ela não tem esse campo? E quando a gente usa um count, uma soma, é como se a gente reduzisse as linhas da tabela, ele já não reconhece. Mas eu vou tentar executar, tá? Ó, ele vai falar, eita, peraí, ó. Ele vai falar, cara, não sei o que é. Ele vai falar, não existe esse campo. Então, para poder filtrar esse campo calculado, esse campo novo que eu criei, eu preciso passar a cláusula do having, tá? Ela é que permite a gente fazer esse filtro em cima desses campos calculados. Não sei se fez mais sentido agora, tipo, olhando e vendo que ele tá dando erro. Gente, eu vim muito com a... Nossa, eu sou muito iludida. Eu vim muito com a ambição, achando que a gente ia falar um pouquinho mais de agregação, e aí eu já ia conseguir começar a falar de joins com vocês. Tipo, eu vim muito iludida, muito iludida. Mas realmente essa parte essa parte de funções de agregações, elas são mais chatinhas, tá? E no dia a dia de vocês, eu costumava muito usar o Excel para me ajudar. Ai, tá espelhado, né? Perdão. É que eu queria ver a carinha de vocês. Mas quando eu fazia, eu tentava muito fazer o paralelo com o Excel. Então, eu ia lá, fazia, às vezes, uma tabela dinâmica, porque era mais fácil, fazia a tabela dinâmica, eu ficava lá trocando os filtros e tentando passar os parâmetros de agregação no SQL, para ver se estava chegando no resultado.
era algo que pode ser bobo para vocês, mas para mim ajudou bastante. Porque eu saí, né? Eu usei o Excel, saí do Excel para passar a usar o SQL. Eu vou implementar aqui, colocar que agora a gente sabe usar o nosso Heaven. Então, tipo, com isso aqui que vocês estão vendo do curso, já dá para resolver muita coisa do dia de vocês. E eu mesmo, assim, no meu dia a dia, raramente eu acabo usando o Heaven, muita coisa eu faço tudo no Where, eu quebro muito em tabelas, e quando vocês forem ver a parte de joins, quase tudo se resume a um left join. Vocês vão ver que basicamente vai ser isso, tá? Muito obrigada pela presença de cada uma de vocês. Se vocês tiverem dúvidas, mandem pra gente lá no nosso Discord, tá? A gente vai respondendo. E, mais uma vez, obrigada aí pela presença de vocês, viu?